o que acontece? Esse é o tema da nossa próxima palestra. Essa palestra é uma palestra inaugural do estudo no Evangelho de Marcos. Vem para mostrar a necessidade que nós temos de um Salvador. Mas antes de entendermos esta necessidade, nós precisamos saber, na verdade, por quê? Por que eu preciso de um Salvador? Talvez para muitos de nós a vida não saiu do jeito que a gente queria, não é verdade? A gente olha ao nosso redor e temos visto a nossa economia caindo aos pedaços. Os nossos corpos estão ficando doentes, estão também caindo aos pedaços. A sociedade está caindo em pedaços, não é verdade? Não importa aonde você olha, as pessoas estão machucadas, não é mesmo? Quanta gente machucada, ferida na sua alma. Por que nós estamos assim? Por que o mundo está numa bagunça? Talvez você se pergunte muitas vezes: será que não há um jeito de fazer a vida sair do jeito que a gente gostaria que saísse? Nós vamos aprender através do Evangelho de Marcos e também dos demais evangelhos, Mateus, Lucas e João, como é que nós podemos viver. Vamos lá. Honestamente, e eu digo honestamente, quando você dá um tempo para ver a sua vida, você acha que ela está uma bagunça? Você acha que poderia voltar para trás e começar tudo de novo e que poderia ser muito mais fácil? E quem sabe você já até fez isso. Até começou um relacionamento novo, conjugal, ou um novo emprego, mas de repente, quando você percebeu, você começou a entrar na mesma bagunça. Será que não há um jeito de acertar a vida? De acertar as coisas? Porque você olha para o mundo e você logo percebe que o mundo está na mesma bagunça em que você se encontra. Em todos os lugares que nós vamos, em todo lugar aonde você vai, as pessoas estão numa bagunça, não é mesmo? Você olha para os lares e os próprios lares ficaram literalmente destruídos. Você vê pais e mães que deixaram seus próprios filhos, maridos e esposas que se separaram, pais que deixaram de exercer as suas responsabilidades e nem se importam. Você olha para as pessoas e elas estão numa bagunça. E você pergunta por quê? Por quê? Porque as pessoas têm sido maltratadas. Pessoas têm sido insensíveis com as outras pessoas e elas acabam não conseguindo esquecer as coisas que estão torturando até o íntimo das suas almas. Como que a gente chegou nessa situação? Foi essa a intenção que Deus queria que vivêssemos? Não foi. O motivo por que estamos numa bagunça é porque nós não estamos aprendendo o que a palavra de Deus tem para dizer. O homem não deveria viver somente do pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
E o que nós fazemos muitas vezes com a palavra de Deus? Nós simplesmente compramos um exemplar da Bíblia e o colocamos numa estante para todo mundo ver, mas nós nunca a lemos, nós nunca a estudamos. Ou nós já até carregamos a Bíblia embaixo dos nossos braços a caminho de uma igreja. Talvez sejam estes os únicos momentos em que pegamos a Bíblia e a abrimos, mas nós nunca sabemos o que a palavra de Deus tem para nos dizer. Nos nossos encontros semanais, toda terça-feira às 20 horas, através do Google Meet, eu quero ajudá-lo, pelo menos a dar uma oportunidade para que você aprenda a ver a palavra de Deus e ouvir assim diz o Senhor, e mostrar a você que Deus tem uma maneira para você viver e para mim. E se eu viver da maneira que Deus quer que eu viva, assim então eu conhecerei a verdade e a verdade me libertará. Você também não quer conhecer a verdade? Mas talvez você diga, eu já desisti, eu já tentei tantas coisas, eu estou numa bagunça e não há nenhum jeito de me endireitar. Mas eu quero te dizer, sim, há uma maneira, meu amigo, há uma maneira, minha irmã. Nós vamos estudar o Evangelho de Marcos. E Marcos foi um dos jovens que foi redimido pelo poder do Evangelho. E ali no seu Evangelho, ele escreveu a sua experiência. Ele escreveu todos os conselhos de Jesus Cristo, tudo aquilo que ajuda a tirar o homem da bagunça que se encontra. Todos vocês que vão fazer o estudo do Evangelho de Marcos, você deve firmar um propósito de gastar 5 horas por semana, usando o método indutivo, preceito sobre preceito. Vocês aprenderão as verdades ali ensinadas e a escolha final será sua, obedecê-la ou rejeitá-la. Você terá o direito de escolher o seu caminho e continuar na bagunça, ou escolher o caminho de Deus e poder sair da enrolação em que você se encontra. Agora, vamos orar antes de entrarmos na nossa palestra. Vamos falar com Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha e nos ilumine a mente, para que possamos compreender com clareza qual é o conselho, a vontade de Deus. Pai, ó Pai, nós estamos realmente numa bagunça e nós estamos tão confusos e a vida aparenta tanta decepção, tem trazido tantas decepções para nós e muitos de nós temos sofrido tantas decepções tão dolorosas. Deus, eu sei que Tu tens as soluções e eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que venhas falar de uma forma especial para as pessoas aqui presentes e aquelas também que têm participado das lives e ouvirão no futuro através do canal IBBC pelo YouTube. E para aqueles que estão pelo mundo inteiro,
que elas possam ter uma esperança, que a sua luz venha brilhar no meio da escuridão e que eles possam ver que com o Senhor, que contigo há uma maneira de viver, há uma maneira de viver. Agora eu te peço que o seu Espírito venha e tome cada um de nós, tome a minha vida e também a dos outros que ouvirão esta palestra, que o Senhor possa iluminá-los, que o Senhor possa trazer toda a verdade de um modo especial para eles e assim eles possam conhecer a verdade e ser libertos por ela. Eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver como e onde começou esta bagunça que nós temos vivido em nossas vidas. Olhando para Deus e vermos nele a saída, a solução do meio desta bagunça. O que eu quero fazer agora é voltar. Sim, voltar na história, lá no princípio, lá no jardim do Éden. Te convido, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 26. E eu peço para o Alexandre fazer a leitura para nós. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus falou e o mundo veio a existir. Agora, talvez alguns de vocês pensem que o mundo já existia e que Deus não tinha nada a ver com isso. E isso talvez foi o que sempre lhe ensinaram, mas te ensinaram erroneamente, te ensinaram incorretamente. Se a palavra de Deus é verdadeira, então ela é a verdade. Deus disse: no princípio haja luz, haja terra, haja animais, haja plantas, e façamos o homem. E quando ele disse, façamos o homem em Gênesis 1, 26, repita para nós, Alexandre, por favor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus criou o homem à imagem de Deus. Leia o verso 27. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora, quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem num ambiente perfeito. Concordam comigo? E o homem era um ser perfeito, porque ele foi criado. Sim, o homem foi criado conforme a narração bíblica, à imagem de Deus. E tudo estava em ordem entre o homem e Deus. A Bíblia diz que quando ele plantou o jardim, ele colocou várias árvores no jardim. Ele colocou a árvore da vida, mas ele também colocou a árvore do bem e do mal. Sim, a árvore do conhecimento do bem e do mal.
E quando ele colocou a árvore do bem e do mal no jardim, ele disse ao homem que não podia comer do fruto daquela árvore. E ele também disse quais seriam as consequências. E nós vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada nessas consequências? Então, vamos ler Gênesis 2, versos 16 e 17. Leia para nós, Alexandre. Gênesis 2, 16 a 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E vocês sabem a história. E vocês sabem que Adão e Eva moraram naquele jardim quanto tempo? Nós não sabemos. A Bíblia não relata. Mas um dia, uma serpente entrou no jardim e falou com a mulher. Talvez ela tenha levado um susto. Talvez. Mas ela não ficou atemorizada, porque elas conversaram. E a serpente era a mais sagaz de todos os animais do campo. E aquela serpente olhou para a mulher e disse a ela: veja o que ele disse. E é interessante observarmos que hoje em dia ela, a serpente, ou ele, o inimigo, Satanás, diz a mesma coisa. Vamos ler os versos de 1 a 3 de Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, de 1 a 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Agora, Deus não disse: você talvez morrerá, mas Deus disse: certamente morrerás. Então, vamos ler os versos 4 e 5. Por favor, Alexandre. Gênesis 3, de 4 a 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Talvez Satanás tenha dito assim: Eva, você não precisa viver sob o domínio de Deus toda a sua vida. Você não precisa ficar perguntando para Deus o que pode e o que não pode. Será que você não tem o direito de conhecer o mal? Você não tem o direito de não apenas ter conhecimento do bem, mas também do mal. Você não vai morrer. Talvez Deus não quis dizer isso. Deus não falou sério quando ele disse isso. E se Deus disse isso, ele estava brincando. Amados, ouçam bem. Eu quero lhe dizer uma coisa. A mesma coisa que aconteceu no Éden está sendo dita hoje em dia. A Bíblia
Você vai estudar a Bíblia? Você vai estudar a Bíblia em vez de ficar assistindo a televisão, jogando seu videogame, vendo sua série favorita? Será que você não sabe que esse livro foi escrito por homens? Será que você não sabe que este livro está cheio de mitos que têm passado de uma geração para outra? É apenas um livro de homens. Amados, não é. Satanás, a serpente, quer apenas convencê-lo que é um livro de homem. E quando ele consegue convencê-lo que a Bíblia não é a palavra de Deus, ou convencê-lo que não há um Deus no céu para quem você deve prestar conta e que você deve andar da sua maneira, que você tem o direito de fazer o que você bem quer, sabe o que vai acontecer? Você terá uma vida bagunçada. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E o problema é que você e eu sabemos que somos ignorantes da palavra de Deus. Ou se nós a conhecemos, não sabemos como está escrito corretamente, assim como Eva não sabia. Ela disse que não podia tocar na árvore. Deus não disse isso. Ela disse que eu não posso comer o fruto da árvore. Sim, Deus disse isso. Ela disse que se eu comer da árvore, eu posso morrer. Deus não disse isso. Deus disse que certamente morrerás. E você conhece a história. Eva passou a desobedecer a Deus, comeu o fruto e sabia das consequências. Talvez ela não tinha certeza das consequências que um Deus de amor, um Deus que ela tinha comunhão com Ele, iria deixá-la realmente morrer. Ela comeu o fruto. Que fruta mais gostosa! Eu estou viva, eu não morri. Adão, vem aqui, é gostosa, experimente. Você já ouviu antes? Experimente, você vai gostar. Ele experimentou, mas ele não gostou. Ele comeu o fruto da árvore e, de repente, apesar de não ter realmente morrido na hora, ele sabia que alguma coisa estava errada, porque foi naquele exato momento que uma escuridão entrou dentro de si. Pecado. Desobediência sempre traz uma escuridão dentro da sua vida, não é mesmo? Eles repararam que estavam nus e foram procurar e encontraram uma figueira da qual usou as suas folhas para se cobrirem. E de repente, eles ouviram a voz de Deus: Adão, 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 aonde você está? Será que Deus não sabia aonde estava Adão? Será? Sim, Deus sabia. Deus sabe de tudo. Deus é onisciente. Não há nenhuma coisa que esteja encoberta diante dos seus olhos. Antes que você e eu fôssemos formados dentro do ventre das nossas mães, Ele conhecia. Ele sabia como você seria, como eu seria. Ele sabia quais as coisas você teria de enfrentar. Ele sabia quem seriam os seus pais e que eles fariam contigo. Sim, ele sabia. Ele também sabia que você iria seguir o seu próprio caminho.
você, eu, nós não podemos esconder nada de Deus. Adão estava tentando se esconder de Deus. E Deus disse: Adão, comeste do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Aonde está você? Esta é a pergunta que Deus faz ao homem. Esta é a pergunta que Deus está fazendo agora mesmo a você. Quando você diz a Deus: Deus, eu estou aqui, bem aqui nessa situação. Essa é a minha situação. Eu me encontro em uma bagunça. Aí seja honesto com Deus. E quando você é honesto com Deus, Deus então está pronto para trabalhar com você, porque você está sendo honesta com Ele. Aonde você está, Adão? O que você tem feito? Nós vivemos hoje em uma sociedade onde os absolutos de Deus foram abandonados. Vivemos numa sociedade aonde abandonou os absolutos de Deus. Nós vivemos em uma sociedade hoje que diz: se te agrada, se te faz feliz, aproveita, acaba com essas restrições, se livre dessa Bíblia. Tudo que você vai fazer é trazer para si um complexo de culpa. Então, muitos de nós têm colocado a Bíblia de lado, têm colocado de lado os absolutos, e a gente faz o que bem entendemos. Mas deixe-me lembrar uma coisa. Muitos de nós não temos estudado a palavra de Deus, mas mesmo assim a gente continua com um complexo de culpa, não é verdade? E a gente continua numa bagunça, algumas vezes pensando: será que a vida não tem outra coisa a oferecer? Vai ver que eu preciso de um outro marido, algumas mulheres pensam. Ou o homem pensa: vai ver que eu preciso de uma outra mulher. Quem sabe eu preciso sair de casa, deixar as minhas responsabilidades como esposa, como marido, como filho. Talvez eu precise me desenvolver e ter uma boa autoimagem. Na verdade, talvez você já tenha pensado assim também. Ou, quem sabe, seja uma nova religião ou uma filosofia. E aí, a gente sai por aí procurando alguém ou alguma coisa que vá nos satisfazer. O que você tem feito? O que eu quero fazer é mostrar-lhe o que você tem feito. Talvez você não entenda o que Deus quer dizer na sua palavra. Talvez você não entenda todas as ramificações, todos os ensinos que Deus tem tentado nos ensinar, que Deus tem nos dito. Então, ou você dá uma meia volta e volta para Deus, ou você vai continuar indo em frente, fazendo o que você bem quer fazer. Mas eu te convido mais uma vez, vamos estudar a palavra de Deus, vamos ver o que Ele tem para nos dizer, para nos ensinar. Vamos conhecer a sua verdade? Vamos conhecer a verdade que tem o poder para nos libertar? Então saiba, foi o pecado que nos colocou numa bagunça. Talvez você ou a sociedade já disse:
Pecado? Quem tem o direito de dizer o que é pecado? Muitas vezes estamos assistindo um filme e no meio daquele filme aparece sempre uma cena imprópria. Não tem nada a ver com a história, com o enredo, não é verdade? Isso é uma imoralidade. E aí você vem dizendo, o que é imoral? O que você quer dizer por imoral? Nós moramos em uma sociedade e esta sociedade não é apenas imoral, mas ela se tornou uma sociedade amoral. O A significa sem. Então, nós estamos em uma sociedade que não tem mais padrões. Então, é claro que você vai dizer pecado? O que é pecado? Saiba, meu amigo, minha amiga, Deus tem padrões, mesmo que a sociedade não tenha. E nós vamos ver que, primeiro, pecado é a transgressão da lei. Veja, por exemplo, que a partir do momento que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles se tornaram pecadores. Eles se tornaram pecadores. Eles sofreram as consequências do pecado. Mas, em primeiro lugar, vamos ver o que é um pecador. O que é pecado? Deus deu um comando para eles. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deu um comando. Ele deu também as consequências de Deus obedecerem este comando. E esta é a consequência. No dia em que comerdes o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Agora nós vamos examinar isso com muito cuidado, porque você pode estar perguntando, eles não morreram naquele dia em que comeram o fruto no dia que pecaram. É verdade, eles não morreram, não fisicamente, mas eles morreram espiritualmente. Mas nós vamos examinar isso daqui a pouco. Mas, em primeiro lugar, me permita explicar para vocês e vamos ver o que é pecado. Então, pecado é a transgressão da lei. O que Deus havia feito? Ele estabeleceu a lei de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Podiam comer de todas as outras árvores, o fruto de todas as outras árvores, exceto o fruto da árvore do bem e do mal. Então esta era a lei. Portanto, pecado é transgressão. Eles transgrediram a lei de Deus. Segundo, pecado também é estar ciente do que deve ser feito e não fazê-lo. É saber que não deve comer o fruto, mas comê-lo de qualquer forma. Vamos ver Tiago 4,17. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Adão e Eva sabiam exatamente o que era certo e exatamente o que era errado. E eles desobedeceram. Eva desobedeceu.
e Adão desobedeceu. Terceiro, o que é pecado? Pecado é andar do seu jeito. E aqui nessa definição está, para mim, a melhor de todas definições. Pecado é quando nós andamos do nosso jeito, quando nós fazemos do nosso jeito. Vamos ler Isaías 53, verso 6. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Iniquidade é uma outra palavra para pecado. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte: este é o caminho que eu quero que você ande. Este é o caminho reto, o caminho estreito, o caminho da obediência. Então, você anda nesse caminho. Mas, em um dado momento da vida, de repente alguém puxa você de lado e diz: não ande naquele caminho. Será que Deus realmente disse isso? Talvez até lhe diga: olha, meu chapa, esqueça essa de ser puro. Moça, esqueça essa de ser virgem. Vamos lá, vamos experimentar e viver a vida. Mas, lembra da pureza moral? Deus diz que nós não devemos cometer adultério. Deus também diz que não podemos, que não devemos cometer fornicação. Fornicação é fazer sexo fora do casamento. E adultério é fazer sexo com outra pessoa sendo casado, sendo casada. Deus diz que não devemos fazer essas coisas, mas de repente aparece alguém que tenta te seduzir. E então, o que acontece? Cada um se desvia pelo seu próprio caminho. Isto é pecado. Andar do seu jeito. Isto é pecado. Veja só o que Deus fez. Quando Cristo morreu na cruz, Deus pegou esse pecado, o seu pecado, o meu pecado, e colocou-o sobre Jesus Cristo. E Ele pagou pelos meus pecados. E Ele pagou também pelos seus pecados. E é assim que você e eu endireitamos a nossa vida. É assim que você pode endireitar a sua vida. Agora, nós vamos ver como que a gente se bagunçou. Nós estamos numa bagunça porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Ou se conhecemos a palavra de Deus, nós não obedecemos a palavra de Deus. Talvez a gente até obedeça uma parte, mas não na sua totalidade. E então a gente dá meia volta e andamos nos nossos próprios caminhos, e isto é pecado. Agora, quais são as consequências do pecado? Deus disse para Adão: no dia que comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. E nós sabemos que Eva não morreu e Adão não morreu, pelo menos fisicamente.
porque eles morreram com mais ou menos seus 900 anos de idade. Mas nós sabemos que eles morreram espiritualmente quando Deus os deixou, quando a escuridão entrou no seu ser. Entenda o seguinte: quando Adão e Eva pegaram a fruta e a comeram, de repente o Espírito de Deus deixou o homem, e daquele dia em diante eles não continuaram mais com a imagem de Deus, com o Espírito de Deus habitando nele. Agora o homem está separado de Deus. O Espírito de Deus o deixou. Agora existe um obstáculo horrível que se separa o homem de Deus. Um obstáculo que ficou entre o homem e Deus por causa do pecado. Então, espiritualmente, ele morreu naquele dia. E todo ser humano que é nascido neste mundo, até mesmo um bebê, estão espiritualmente mortos, porque não têm o Espírito de Deus. Todos que nascem neste mundo nascem da linhagem, da descendência de Adão, separados de Deus, pecadores. Então, o que nós entendemos aqui? Nós entendemos que a primeira consequência do pecado é a morte, a separação espiritual do homem e o seu Criador. Leamos Romanos 5:12. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isto quer dizer que quando Eva deu à luz a seu primeiro filho, ela deu à luz a um pecador. A minha sobrinha, os meus netos, os meus bisnetos, apesar deles serem um amorzinho de criança, eles são pecadores. Por quê? Porque quando Adão e Eva reproduziram, não poderiam mais reproduzir a imagem de Deus. Que você possa dizer com honestidade para Deus, quando Ele te procurar, que você possa dizer: Deus, eu estou aqui, eu estou uma bagunça, cheio de pecado, e você sabe exatamente aonde você está. E você chega ao ponto de dizer que a única maneira de se libertar é aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Mediador. Não tem outro jeito. Não mesmo, realmente não há uma outra maneira de você ser resgatado. Você pode tentar se libertar, você pode puxar daqui, você pode puxar dali, você se educa, você se policia, mas você pode tentar de todas as maneiras que você possa imaginar. Mas saiba, não há outro jeito. Não haverá outro jeito de você alcançar a liberdade. Olhe para todas essas pessoas que estão cometendo suicídio, até mesmo pessoas famosas, ricas, milionárias, que parece que têm tudo de bom na vida, mas desistem de suas próprias vidas. Muitas vezes nós lemos biografias de pessoas famosas que pareciam ter tudo,
Mas aí nós percebemos que eles próprios admitiram ter uma vida miserável. Ou então, você olha para a vida deles e vê eles correrem de um psicólogo para o outro. Agora, Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, eles morreram espiritualmente e também eles morreram mais tarde fisicamente. Não houve nenhum ser humano na face da terra que escapou ou que escapará da morte, exceto, segundo as Escrituras, Elias e Enoque. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Veja, o pecado não apenas traz morte, mas também traz escravidão. Leiamos João 8:34. João 8:34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O que Deus está dizendo? Ele está dizendo que coloca diante de nós um caminho para você viver. Mas, se você se desvia dele e você faz o que você quer, ou alguém fala para você qual é o caminho. É por isso que estamos aqui. É por isso que você está estudando a palavra de Deus. Gente, você pode depois dizer para as outras pessoas sobre este caminho que você aprendeu na palavra, que você encontrou na palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho. Mas nós nos desviamos daquele caminho. E quando nós nos desviamos daquele caminho, nós nos tornamos escravo do pecado. Você lembra da primeira mentira que você disse? Você lembra, se sentiu um pouco culpado? Mas e na segunda? Não foi mais fácil? E na terceira? Foi mais fácil ainda. E aí, você se achou mentindo por conveniência, não é mesmo? Você lembra da primeira vez que alguém te tocou e te excitou sexualmente e você sabia que não deveria ter permitido? Ah, você lembra? Se você faz parte daquela geração mais antiga que ensinava que sexo fora do casamento era errado, mas você talvez tenha se sentido bem e permitiu que o rapaz ou a moça te tocasse de novo, e agora dessa vez ficou mais fácil e você continuou permitindo até que finalmente você perdeu a sua virgindade. Seja você homem, você perde a virgindade. Seja você mulher, você também perde a sua virgindade. Vocês sabem disso. Ou você roubou. Sim, roubou só um pouquinho. Talvez apenas alguns centavos. Mas seus pais não sentiram falta. Então, você passou a roubar alguns reais a mais. E agora, você está sonegando o seu imposto de renda. Talvez até roubando dinheiro da sua empresa, até mesmo da sua própria empresa, dos seus negócios. Ou no seu trabalho. Levando para casa algum material que pertence à sua firma.
Percebe aonde começa? Todo que comete pecado é escravo do pecado. Vamos ver Efésios, capítulo 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O príncipe da potestade do ar é Satanás. E foi Satanás na forma de uma serpente que disse para Eva: é assim que Deus disse? Quando Eva tomou do fruto da árvore, e quando Adão tomou do fruto da árvore, eles pensavam que estavam livres e que se tornariam agentes independentes. E agora eles não precisam mais depender de Deus para o conhecimento do bem e do mal. Eles pensaram que podiam ser independentes de Deus. O único problema que eles não perceberam é que eles se tornaram escravos de Satanás. Saiba, meu amigo, saiba, minha amiga, ou você é escravo do amor de Deus, ou você é escravo de Satanás, porque no momento em que eles deram o primeiro passo para a desobediência, no momento em que eles comeram do fruto proibido, da árvore do bem e do mal, eles começaram a fazer o que eles bem entendiam. Eles se tornaram escravos de Satanás. Eles andaram segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Não andam mais de acordo com o que Deus diz, mas de acordo com o que o mundo e Satanás diz. Se você é um brasileiro típico, você tem tirado todas as suas informações da televisão. Se você é um brasileiro típico, eu sinto muito dizer isso, porque eu também sou brasileira e por muito tempo eu também tirei as minhas informações das novelas. Como é a vida das pessoas nas novelas? Como estão a vida dessas pessoas? A vida deles tem paz? A vida deles estão cheias de alegria, de gozo? Eles estão felizes? Eles estão vivendo uma vida reta? E nós, mulheres, quando nós pegamos uma revista de moda, o que nós lemos ali? O que elas nos dizem? Muitas vezes elas dizem para nós abrirmos um pouquinho o botão da nossa blusa e outras vezes até sugere para nós tirarmos os sutiãs. E para os homens, as revistas dizem: homens, desabotoem a camisa, deixe que o seu peito apareça um pouco. Coloque um colar de ouro. Saia de casa e viva do seu jeito, meu chapa. Chego à conclusão que nós estamos vivendo segundo o curso deste mundo. Mulheres, tirem esse avental e se desenvolvam. O curso deste mundo diz: desenvolvam uma carreira. E diz para os homens: você é bom, você é melhor do que os outros homens. E nós andamos segundo o curso deste mundo, segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E como nós vivemos? Veja o verso 3.
entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Nós não vivemos de acordo com a palavra de Deus procedida da sua boca, mas de acordo com as inclinações da nossa carne. E a carne é como a sanguessuga que me diz: me dá, me dá, me dá, me dá, eu quero mais, muito mais. E então a gente dá ouvido à nossa carne, o que ela deseja. Então os maridos dizem: me desculpe, eu não te amo mais. Isso não faz mais sentido, morar aqui com você, mas eu vou embora. Eu vou achar o amor da minha vida. Eu vou achar o amor em um outro lugar. Talvez você, mulher, esteja pensando o mesmo também. Ou você descobre que o seu marido estava com uma outra pessoa. Ou você descobre que a sua filha está agora grávida e que seu filho está mexendo com drogas. E você descobre todo tipo de coisas horríveis. Por quê? Porque somos escravos do pecado. Pecado não apenas traz morte, mas também traz escravidão, porque andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo a vontade da carne e dos pensamentos. É por isso que nos comerciais é um negócio próspero. Os comerciais querem pegar a sua mente, porque como imagina a sua mente, assim ele é. É por isso que nós estamos numa bagunça. É por isso que a nossa própria vida é uma bagunça. Nós não pensamos os pensamentos de Deus. Nós não pensamos a palavra de Deus. Então, como vimos até aqui, o pecado trouxe morte. O pecado trouxe escravidão, mas ele trouxe alguma coisa a mais. O pecado também faz com que o homem crie a sua própria religião. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4 e leiamos do verso 1 ao 6. Leia para nós, Alexandre. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Por que Caim estava bravo? O que Deus fez? Bom, foi ensinado para eles que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Deus queria um sacrifício de sangue, pois Deus sabe o que ele havia ordenado, que o derramamento de sangue de um cordeiro tipifica Cristo e que pode realmente tirar os pecados do homem, pois sem o derramar do sangue não há remissão do pecado. Então, desde a primeira família,
Deus começa a treinar os homens, Deus começa a treinar as pessoas, dizendo que quando você vier me trazer um sacrifício, deve ser um sacrifício de um animal e você deve derramar o seu sangue, ele deve ser imolado. Então, quando Abel traz o sacrifício, ele coloca sobre o altar um cordeiro e o sacrifica. E aí vem Caim. E Caim vem e coloca sobre o altar o fruto da terra. E Deus veio e agradou-se da oferta de Abel. Agora, Caim ficou ali, parado, abismado. E Deus veio e perguntou-lhe: Caim, por que você está irado? E por que decaiu o teu semblante? Vamos ler os versos 6 e 7. Gênesis 4, de 6 a 7. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Caim, eu tenho um caminho para você viver, um caminho para você andar, um caminho para você me adorar. Caim, eu sou Deus, eu sou o Deus dos seus pais, eu sou. E porque eu sou Deus e você é homem, então eu tenho o direito de lhe dizer: homem, eu criei você à minha imagem, para viver para mim, para viver do jeito que eu quero. E você deve me adorar do jeito que eu me sinto adorado. Talvez você deve estar pensando: quem sabe Caim não sabia? Vamos ler Romanos 10, verso 17. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O que é fé? Fé é ouvir o que Deus tem para dizer. Portanto, eu sabendo o que é certo e, consequentemente, ando naquilo que é certo. Vamos ler novamente? Logo, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Logo, fé é conhecimento, sabendo o que Deus diz, tendo convicção que é certo e depois obediência. Aqui nós encontramos 3 ingredientes sobre a fé. Primeiro, conhecimento. Segundo, convicção. E terceiro, obediência. Vamos ler Hebreus 11, 4. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Abel sabia que Deus queria um sacrifício de sangue, e então ele foi obediente a Deus, e ele fez exatamente o que Deus exigia. Mas Caim disse: não, eu te adorarei do meu jeito. Eu te adorarei do meu jeito.
Então Deus disse para Caim: então eu não vou aceitar. Mas será que Deus não é um Deus de amor? Sim, Ele é, mas também Ele é justo e santo. E se você quer chegar a Deus, você deve fazê-lo do jeito dele. Vamos ler Gênesis 4:7. Gênesis 4:7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Caim não quis dar ouvidos a Deus. Ele deu as costas a Deus. Ele seguiu o seu próprio caminho. Ele viu Abel no campo e ele o matou. E Deus o puniu. Ele se tornou fugitivo e errante pelo resto da sua vida. Como muitas pessoas hoje estão correndo e procurando alguma coisa que irá satisfazê-los. Vamos ler Romanos 1:20. Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Isto quer dizer que quando o homem olha para o céu, ele vê a criação. Então ele sabe que há a existência de um Deus. Ele sabe que a existência de Deus é necessária. Então, o homem tendo conhecimento de Deus são por isso indesculpáveis. Porque quando o homem tem o conhecimento de Deus e quando o homem diz: eu quero conhecê-lo, então é a responsabilidade de Deus trazer alguém como eu ou alguma outra pessoa para ensiná-lo sobre Deus. E talvez esta é a situação de muitos de vocês. Você está numa bagunça, você está machucado emocionalmente e você está dizendo: Deus, eu quero a verdade, eu quero conhecê-lo. Você agora tem essa oportunidade, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Mas quando eles não reconhecem Deus, olhe os versos 21 ao 23. Romanos 1:21 a 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Em outras palavras, nós adoramos o homem, nós nos sujeitamos ao homem ao invés de Deus. Nós deixamos que o homem diga o que é que a gente deve fazer. Ou nós fazemos imagens ou ídolos. Agora, nem todos aqui adoram imagens ou ídolos, mas adoram o dinheiro, adoram seu corpo, a sua aparência, o seu automóvel, a sua casa, até mesmo um amigo, seu filho, sua esposa. A Bíblia diz que você não pode adorar Deus
e as riquezas. Então, o que Deus faz? Quando o homem segue o seu próprio caminho e serve os seus próprios deuses, ele se torna como um deles. Leia o verso 24, 26 e 27. Romanos 1, 24, 26 e 27. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui, meu querido amigo, minha querida amiga? O que acontece, o que está acontecendo é que quando nós abandonamos Deus, quando você escolhe a sua própria religião, você sempre vai encontrar imoralidade e pessoas sem restrições sexuais, cometendo todo tipo de ações carnais, homem com homem, mulher com mulher, e receberão em si mesmos a merecida punição do seu erro. Hoje, nós encontramos pessoas que estão abaladas porque alguém os molestou. Qual é a última consequência do pecado? Castigo ou punição? Leia Gálatas 6, versos 7 e 8. Gálatas 6, de 7 a 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Mas o que tem acontecido é que nós temos semeado para a carne. Por quê? Porque quando somos pecadores, nós andamos nos nossos próprios caminhos. Então, o que o nosso corpo ceifa? O nosso corpo ceifa penalidade, as penalidades dos nossos pecados. Quais são eles? Nós vivemos com remorso. Quando não obedecemos Deus, nós ficamos amargurados e nos continuamos simplesmente amargurados. Por quê? Porque nós estamos recebendo a dor do nosso próprio pecado. Entenderam como é sério esta questão do pecado? Olha, percebe? O que nós temos visto hoje em dia? Nós temos visto homossexuais morrendo de AIDS, não é mesmo? Olha a herpes. Veja, estão dizendo hoje que em 2 anos, mais ou menos, metade da população dos Estados Unidos terá conhecido a herpes. Olha para a sua vida. Ela está toda machucada? Machucada por o lar estar dividido? Machucada por ter o corpo quebrado? Machucada porque os seus sonhos sumiram? Leia 1 Coríntios 6, verso 9
e 10. 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E também leia Apocalipse 20, verso 12 e 15. Apocalipse 20, 12 e 15. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Foi o pecado quem nos colocou numa bagunça. Perceberam? Mas eu faço uma pergunta. Como você vai resolver essa questão? Você vai continuar seguindo os seus próprios caminhos? A sua própria vontade? Você vai continuar fazendo aquilo que você acha que é certo? Ou você vai dar meia volta? Meia volta é voltar as costas para aquilo que você estava andando na direção e voltar-se para Deus. É uma volta de 180 graus. Vamos orar? Ó Pai, nós agradecemos pela Sua palavra. Nós te agradecemos porque ela é uma luz no mundo que está em trevas. E eu te agradeço pelas pessoas que aqui estão presentes, que estão ouvindo esta palestra e que querem conhecer e estudar a Sua palavra e que querem conhecer a verdade. E Pai, talvez há pessoas que estão aqui presentes e que ainda não conhecem a Sua palavra. Mas, Senhor, depois deste momento, com esta palavra, com a Tua palavra e com o Teu Espírito, se eles derem as costas para Ti, farão isto conscientemente. Senhor, eu te peço que cada pessoa que esteja nos ouvindo possa enraizar na Sua palavra de tal forma tão especial que saibam que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da Sua boca. Obrigada, obrigada por essa oportunidade de estudá-la e que nós possamos viver à luz dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você ficou conosco até o fim, e se esta palestra te ajudou a entender a sua condição, a condição que você veio a este mundo e que você pode mudar em Cristo Jesus, eu te peço para compartilhar. Te peço que também contribua dando o seu like. E até a próxima semana.